Gente, bom dia. Como vocês estão? Espero que estejam bem, com saúde, vocês e seus familiares. Eu estou com saudade. Afinal de contas, faz tempo que a gente não se vê. Esse contato de sala de aula faz muita falta. As nossas discussões, né? Assim, bem de perto. Perguntas, respostas sendo dadas. E a aula acontecendo, né? Com dinamismo. Então, isso deixa um pouco mais alegre, né, o ambiente. Mas como nós não podemos estar lá, graças a Deus a tecnologia nos disponibiliza, né, ferramentas para que essa sala de aula saia do tradicional, saia das quatro paredes, não é? E tome conta do mundo, não é? Então, agora cada casa de vocês é uma sala de aula, né? Eu acredito que você esteja estudando até mais do que estariam se estivesse indo todo dia para a escola, porque eu estou vendo aí a quantidade de aulas, de trabalhos para ser feitos, não é? Então nós estamos num período atípico, diferente, né? Então demanda de muita paciência, né? Por parte de todo mundo. E eu peço licença para entrar aí na sua casa e continuar as nossas aulas, tá? Saudando todo mundo, inclusive seus pais, e agradecendo pela confiança. Então, vamos lá. Falávamos nas nossas aulas do absolutismo. Diferenciamos o absolutismo francês do absolutismo inglês, não é? Que no caso do inglês ele é muito diferente, né, do francês, e a gente já viu todas essas diferenças. Então, o absolutismo modelo francês é que vai criar uma ponte, não é? Para que um outro modelo apareça. Ou pelo menos que ideias, que idealizações de um outro modelo aparecesse. Né? Então, o modelo francês, né, naquele absolutismo extremo, né? Luís XIV, 15, 16, todos eles exercendo um absolutismo extremamente radical. Luís XIV é um símbolo, né, desse modelo, né, onde ele dizia que o Estado era ele, e alguns bajuladores o chamavam de Rei Sol. Então ninguém contestava a figura desse monarca, até porque o absolutismo já tem essa característica, né? Não se contesta o poder real, ele pode tudo, né? Lógico que tem algumas regras, né? Algumas restrições, mas isso, na verdade, é, é uma, como é que eu diria? São poucas as restrições. Na maioria das vezes, realmente, ele podia exercer o seu poder bem do jeito dele, bem dentro do querer dele, né? Então, esse modelo de absolutismo, onde o patrimonialismo, a supremacia real, o personalismo estava acima de qualquer coisa, né? E a coroa, ela não estava acima do rei, pelo contrário, né? A coroa que representa a lei, ela estava abaixo do rei. O rei estava acima da lei, no caso da França, o que é diferente na Inglaterra, como nós já conversamos. Não é verdade? Dentro desse modelo absolutista francês, né, do absolutismo de modo geral, é, vai surgir algumas idealizações como é que eu digo, de mudanças, não é? E as pessoas começam a criticar o antigo regime, né? Esse absolutismo, as pessoas começam a criticar. E as críticas estão em cima de quê? Principalmente da violação de correspondências, né, por autoridades do governo. Ele permitia que os seus, como é que eu diria, auxiliares, né, abrisse cartas das pessoas, dos seus súditos. E também houve crítica com relação à censura em publicações de jornais, de panfletos, de livros, certo? Ele punia
a quem manifestasse opiniões que era considerada ofensiva, né, ou diferente do que o monarca, né, expressava. Então, ai de quem contrariasse os desejos dele. Ele era para ser obedecido na íntegra. Outra crítica estava em cima do controle, até mesmo das vestimentas das pessoas. Então, o burguês já tinha enriquecido, estava enriquecendo ainda mais, né, o tempo todo, porque eram comerciantes de grande porte, né, os grandes burgueses. Eles conseguiram, como é que eu diria, acumular até mais riqueza do que a própria nobreza. Porque havia nobres falidos também. Havia os nobres ricos, mas também haviam nobres falidos que viviam sobre a bondade do rei, não é? Então o rei é que pagavam pensões para essas pessoas, não é? E elas sobreviviam, mas a única coisa que elas tinham de verdade era o título. Já a burguesia que não tinha título, mas tinha dinheiro, ela sentia vontade de viver os benesses dessa riqueza e não podia, porque o rei não permitia. Se vestisse uma roupa luxuosa, era punido. Se usasse uma joia, nossa, não podia. Isso era coisa apenas da nobreza. Então, perdia o sentido ter dinheiro, né? Para que dinheiro se você não usufrui, né, dos benesses que esse dinheiro pode oferecer? Então, dentro desse contexto, esse absolutismo ele passa a ser cada vez mais criticado, né? Essa exclusividade real na tomada de decisão, eles não representavam exatamente os anseios da população, em especial, como eu já falei, da burguesia, né? Porque era uma das camadas mais ricas, né? E também a mais insatisfeita. E elas começaram a colocar em xeque o poder político, social, não é? E econômico até aquele momento. O antigo regime, ele tem como característica a censura, o absolutismo, o mercantilismo, os obstáculos que as religiões impunham ao conhecimento, né? Então, o conhecimento ali, ou seja, a ciência não era valorizada, né? Ainda herdando lá o pensamento medieval, né? Deus ainda estava à frente de todas as coisas, tudo se explicava através das questões divinas, né? E o conhecimento, né, racional acabava ficando cada vez mais esquecido. Isso não agradava a todas as pessoas, né? Que começou a questionar isso. Aí, o que que acontece? Diante dessas insatisfações todas, né, dessa burguesia e de alguns outros setores, o que que vai acontecer? Diante desse descontentamento, né? Vai aparecer no cenário um movimento intelectual intitulado de Iluminismo, certo? E o que que era isso mesmo, né? Era um movimento intelectual e cultural, né, que passou a retomar e aprofundar ideais e valores do renascimento cultural. Lembra lá no final da Idade Média, não é? Onde o século XVI, eu falei para vocês que é o portal do renascimento, onde, né, a fé ela vai ser substituída pela razão, né, e o conhecimento científico passa a ser valorizado. Então, o iluminismo é mais ou menos dentro dessa perspectiva. Na verdade, é continuar com o conhecimento, é aprofundar o conhecimento científico, né? O conhecimento baseado na razão e não simplesmente na fé, ou unicamente na fé, certo? E nós vamos ter muitos defensores dessa ideia, certo? Eles vão dizer que somente a razão, comparada às luzes, seria capaz de tirar a humanidade das trevas, da escuridão, da ignorância, da falta de conhecimento, né? Então as pessoas elas eram oprimidas, né? Porque eram ignorantes, elas não tinham conhecimento. Então, esses sistemas, né, radicais de pessoas que sobrepõem as outras, não é?
desconsiderando que essa questão da igualdade, porque é claro que não na era moderna, ali naquele começo, não se tinha igualdade de direitos, né? As pessoas eram diferentes, porque há diferentes classes sociais. Então, se há diferentes classes sociais, as pessoas são vistas como diferentes, sim, certo? E esse movimento ele ficou denominado como iluminismo, ou século das luzes, né? Que na verdade foi o século XVIII. Então, os pensadores desse século, eles foram chamados de iluministas, né? Eles se dedicavam à investigação dos seres humanos, da sociedade e da natureza. Então, eles investigavam o homem, eles investigavam o homem inserido na sociedade e a natureza, certo? As questões relativas à natureza. E eles buscaram respostas a questionamentos diversos, né, em muitas áreas, na área da filosofia, da economia, do direito, não é? E outros, como é que eu diria, outros temas, né? E aí a gente vai começar a falar um pouquinho das luzes e as ciências humanas, né? Então, o que é ciência? Ciência é quando eu posso explicar as coisas de forma, não é, voltada para o método científico, né? Então, a ciência, ela demanda de um método. Eu posso provar que algo existe ou negar a existência dela através do método científico, através do pensamento racional, né? E e essa crença na razão humana, certo? Refletir a própria percepção dos seres humanos sobre a vida. O que o homem, como o homem enxergava a vida? O que eles pensavam sobre determinados temas, não é? E eles não estariam mais submetidos a pensar que Deus era o culpado era a resposta para todos os seus dilemas, que era possível buscar isso, né, na natureza, no conhecimento, usando o método, não é? Como eu falo de método, falando de método científico, né, que tem uma metodologia de pesquisa, né, que pode levar a possíveis respostas, certo? E esse teocentrismo ficar um pouco, né, de lado. Não que Deus não exista, né, mas ele não vai estar na comissão de frente. Deus está aqui, né? E a ciência vai estar aqui. Enquanto que na Idade Média Deus estava aqui e a ciência estava lá, bem distante, né? Então agora a ciência vai tomar o seu lugar, né? Para dizer e para mostrar que é possível explicar algumas questões fora, né, da percepção religiosa. Então, o que é um método científico? É um conjunto de técnicas e procedimentos racionais utilizados para investigar e explicar os fenômenos da natureza, através da observação e da experimentação, né? E a partir daí começam a formular leis, certo? E é claro que muitos pensadores, né, vão utilizar esse método para poder, como é que eu diria, resolver os seus dilemas, né, para criar respostas para aquilo que era indagação. Então nós temos o liberalismo político, que é o anti-absolutismo. Liberalismo político é o anti-absolutismo. Liberdade, né, na política. Na verdade, as características básicas, a defesa desse modelo, né, iluminista está centrado em quê? Na liberdade, na igualdade e na fraternidade entre os homens, né? Então, liberdade dos governos, né? Jogar por terra esses governos absolutistas, né? Que eram poderosos ao extremo, não deixando lugar para que mais ninguém atuasse dentro do Estado, da esfera política, né? E dando oportunidade para outras pessoas, certo? Então nós temos aí as propostas políticas, sociais e econômicas de oposição a quê? Ao absolutismo, que é o governo, ao mercantilismo, que é a política econômica, né?
também que vigorava dentro do absolutismo, certo? E as condições sociais do antigo regime, né? O que era isso? As pessoas, poucas pessoas viviam muito bem e a maioria das pessoas, que eram os súditos, vivia na extrema miséria, na extrema pobreza, inclusive. Certo, gente? É claro que a aplicação da prática, né, a tentativa de derrubar esses modelos, né, que estavam incomodando, não aconteceu do mesmo jeito em todos os lugares. Aconteceu de acordo com o cenário de cada país, né? E como pensadores iluministas, nós temos, né, o John Locke, o Montesquieu, o Rousseau, né, o Voltaire, e eles são pensadores que questionavam esse absolutismo, né? E propunham uma outra teoria, né? Essa outra teoria seria de liberdade política, né? Seria uma outra opção. E o conjunto dessas teorias todas ficou chamado de liberalismo político, certo? E isso foi publicado em livros, em panfletos, certo? E isso foi difundindo pela Europa e pela América, né? Porque eles acabaram escrevendo livros, né? Panfletos com essas ideias. No caso, né, de livros, nós temos a enciclopédia, né, de Diderot e d'Alembert, que vão estar trazendo todo esse conhecimento novo, né? Como é que eu diria? É um apanhado desses iluministas todos, né? Dentro da enciclopédia, com respostas ou quase respostas para tudo que as pessoas precisavam. É como se fosse um dicionário, tá certo? Quais eram as ideias, na verdade, desses pensadores, né? Então, nós temos alguns pensadores, né, que vão colocar aí a sua posição, né? Então, nós temos René, né, René Descartes. Ele defendia a razão, né, em oposição à fé. Ele criou o discurso do método científico, certo? E ele foi considerado o primeiro filósofo. Ele foi considerado o primeiro filósofo moderno. Desculpa aí, gente, que meu celular deu uma escorregada aqui, tá? Nós temos também o Isaac Newton, né, que é o grande cara da física contemporânea, defendeu a razão e a ciência, né? Nós temos John Locke, que foi o ideólogo do liberalismo. Ele foi crítico do absolutismo também, essa questão de dizer que o rei era um deus, né? Era uma figura divina. Daí todos respeitarem, né? Obedecerem, porque era um deus. E defendeu um governo democrático. O que é que o Locke dizia? Ele dizia que todos os homens são iguais ao nascer, né? Tinham direitos naturais como a vida, a liberdade e a propriedade. E para garantir esses direitos naturais, os homens haviam criado governos, certo? E esses governos, eles na verdade, eles tinham que estar de acordo com a vontade das pessoas, né? Ele diz que o governo ele tinha que assegurar os direitos naturais das pessoas, que é o direito à vida, à liberdade e bens materiais. Se esse governante não fizesse isso, ele então não seria legítimo, certo? E as pessoas poderiam contestar esse governo, certo? Isso é a fala do John Locke aí, enquanto, né, iluminista. Outro ponto marcante dessas ideias de Locke, né, foi a tolerância política e religiosa.
Então, ele não achava que governo nenhum, que rei nenhum tinha que impor religião, que as pessoas deviam ter liberdade para poder escolher sua própria religião, coisa que não aconteceu, né, gente? Então, vocês já viram nas nossas discussões que a religião das pessoas dependia da religião do Estado, né? A gente, inclusive, estava falando dos reis, né, que tentaram impor a sua religião aos seus súditos e acabaram, muitas das vezes, tendo enfrentamentos. E nós temos também outros, né, como Voltaire, por exemplo. Ele defende a liberdade de expressão, certo? Liberdade do pensamento. Ele é crítico do absolutismo, crítico do misticismo, que é essa questão da fé, né? De que tudo Deus vai estar resolvendo, né? E, acima de tudo, a liberdade de expressão. Nós temos também o Montesquieu. Ele é o autor do Espírito das Leis, do livro, né? E é crítico do absolutismo, defendeu a triparticipação do poder. Ele disse para não haver nenhum exagero, né, no mandato, né, no exercer do poder, é preciso que esse poder fosse dividido, né, o que nós já temos hoje, executivo, legislativo e judiciário, e que esses poderes fossem independentes, certo? Nós temos também mais teóricos, né, que no caso é o Rousseau. O que Rousseau vai estar pregando? Segundo Rousseau, nossa, esse telefone não está segurando aqui, gente. Segundo Rousseau, ele vai ser, na verdade, defensor, né, da democracia, né, e crítico do absolutismo, como todos eles são, certo? Ele diz o seguinte, que o governante que descumprisse uma regra, né, ele se tornaria um tirano. E seria justo instaurar uma rebelião contra esse governo, certo? Então, as pessoas não tinham que aceitar uma imposição real se as pessoas achassem que estava ferindo os direitos que essas pessoas teriam. Ele entende que todo indivíduo, né, todos os eleitores, eles deveriam instaurar uma rebelião para tirá-lo do poder. Ele achava também que os governantes deveriam ser escolhidos pelo voto universal. Todos os indivíduos poderiam ser eleitores sem que critérios econômicos os excluíssem desse direito. Então, para votar e ser votado, não precisava ter renda, né, uma renda grande, né? Era um direito de todo mundo ser eleitor, né, ou alguém que pudesse ser votado. E aí ele dizia que dessa forma a soberania geral, né, ia sobrepor as vontades e liberdades individuais. Isso não significava que a vontade geral fosse alheia aos interesses individuais. O que deveria acontecer era um acordo entre, né, as pessoas para o bem comum. Era assim que o Rousseau enxergava a política, né? Nós temos também, gente, um outro, né, pensador, só que dentro das questões econômicas, que vai ser o Adam Smith, o inglês Adam Smith. O que ele vai defender? Ele vai defender o liberalismo econômico. Ele é antimercantilista, né? Para ele, o que vai fazer a economia gerir vai ser a lei da oferta e da procura. Que é isso, né? Essa liberdade econômica, essa lei da oferta e da procura é que vai estabelecer os preços. Se tem uma procura grande e uma oferta pequena, o preço naturalmente vai subir. Mas se tem uma oferta grande, uma procura pequena, o preço cai. Isso é uma dinâmica econômica, uma dinâmica de mercado. Então não precisava o rei ficar colocando normas, tentando controlar a economia, porque ela se faz, ela é independente, né? Ela tem, é como se ela tivesse vida própria, ela mesma se gere,
Não precisa que ninguém faça isso. Isso segundo o iluminista Adam Smith, né? Que não é, nós sabemos disso através das nossas observações e participação da vida econômica, que é exatamente isso que acontece, certo? Então nós temos Diderot e D'Alembert como os autores da enciclopédia, né? E essa enciclopédia, como eu falei, ela é extremamente importante porque ela traz todos os conhecimentos que foram, né, como é que eu diria, colocados, né, nesse contexto pelos iluministas aí. São conhecimentos de extrema importância que vai mudar as feições do mundo. Mas lembrando que isso são apenas ideias, né? São posicionamentos que vai ser colocado em prática pela primeira vez na França de 1789, a famosa Revolução Francesa, né? Onde essas ideias iluministas vão ser a bandeira de frente do movimento, né? E isso, na verdade, nos dá exatamente essa ponte para que a gente consiga compreender o processo da Revolução Francesa, né? Porque a França, né? Não precisa nem dizer. Nós já sabemos, né, que a França teve um absolutismo muito tradicional, muito radical, o que vai levar as pessoas a se rebelarem mais rápido, né? Então, como a gente estava dizendo, essas mudanças elas vêm em todos os âmbitos, né? O iluminismo traz mudanças do ponto de vista político, que é a queda do absolutismo, do ponto de vista econômico, o Estado que intervia na economia através do mercantilismo e a burguesia ficava prejudicada, né? Porque eles reivindicavam liberdade de mercado, né? Liberdade de comércio. No social, era uma sociedade pautada nos privilégios, onde só o clero e a nobreza que tinha os privilégios, né? Explorando a burguesia e o resto da população através da alta cobrança de impostos, certo? Essa sociedade ainda era estamental, né? Tinha uma estrutura bem excludente, clero no topo, ainda, né? A nobreza e lá na base tinha o povo, né? Que já tinha, na verdade, como é que eu diria, já tinha um número maior de pessoas nessa base, né? Já tinha diversificado essa base. Que antes era só os servos, agora nós temos povo, né? E esse povo a gente interpreta como burguesia, operários e camponeses. Essa era eram as pessoas que sustentavam o restante da pirâmide, né? Formada pelos privilegiados. Então, do ponto de vista cultural, nós temos a extensão do Renascimento, a continuação da valorização da razão, né? Inclusive, o século XVII vai ser chamado de Idade da Razão, vai negar essa explicação o tempo todo voltada para o misticismo, né? Para a questão da fé, e vai dar força ao senso crítico, né? Vai fortalecer esse racionalismo e o senso crítico. Então, o iluminismo nos trouxe uma grande contribuição, até porque vai ser pano de fundo, né, para o descortinar de muitos outros movimentos. E como eu já falei, o primeiro deles vai ser a Revolução Francesa de 1789, que será o nosso próximo capítulo, né? Então, em todas as revoluções se ouvia de longe liberdade, igualdade, fraternidade, né? Liberté, égalité, fraternité no francês era assim o grito, né? O que justificava essas mudanças, né? Do antigo regime, da queda do absolutismo. E isso ressoou aqui na América, né? Porque nós tivemos o quê? Independência dos Estados Unidos, independência do Brasil, das Américas Espanholas, né? Revolução Francesa, como eu já disse, e assim por diante. Então, esse iluminismo foram ideias que
que vieram realmente para derrubar uma estrutura vigente, né? E teve muita força, muita força mesmo, né? Para poder ser, né? O, como é que eu diria? A força impulsionadora de movimentos importantes, é verdade? Então, a gente vai ficar durante muito tempo voltando a essas ideias, né? Falando do Diderot, falando do Montesquieu, né? E de todos os outros pensadores que vai nos orientar, justificar as mudanças de atitudes, né? Nos lembrando sempre, né, que o melhor governo é aquele que não oprime, né? Todos os homens nasceram livres e iguais, né? A sociedade é que, na verdade, vai oprimi-lo, né? Vai diferenciá-lo e outras coisas mais. Então, essa defesa dos direitos inalienáveis, que um deles, inclusive, é a vida, né? Todo homem ele tem direitos à vida, à liberdade, né? E à propriedade. São direitos inalienáveis do homem que passa a ser defendido por esses pensadores do século XVIII. Ok? Beijo a todos, façam as atividades do capítulo e que eu estou torcendo para que no nosso próximo encontro a gente já possa conversar, fazer uma aula mais interativa, né? Eu não pude ainda porque o sistema teve problemas técnicos lá e não liberou o meu acesso, mas eu gostaria muito de estar falando com vocês agora. Um beijo grande em todo mundo e tenham um bom dia. Beijos.